Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender, e o pensamento me faz viver. A comunicação é nova comunicação. Ele faz parte do. Ele está montando uma ONG para tentar ajudar os ateus a se defender, porque a gente está meio desorganizado, ele está tentando fazer um trabalho muito colossal e muito importante de juntar os ateus, né? De colocar os ateus na. Eu queria começar com uma coisa que é muito comum, né? O Márcio chegou a comentar isso nos workshops dele, é o ceticismo das pessoas, às vezes, né? As pessoas, às vezes, são céticas, né? E o Ricardo, que faz parte do meu grupo Cientistas Sem Religião, né? Ele comenta, né? Aqui, acho que você consegue ver aí da sua tela aí? Consigo. Uma vez, uma defensora minha usava essa CNV, né? Que ele chegou a comentar lá na sua live, quando eu fiz a divulgação. E era pura hipocrisia, pois fazia um assédio moral com outras pessoas, né? Até hoje, quem sabe o futuro eu seja outras coisas, né? Eu tenho outra impressão. Nunca vi uma pessoa que prega o amor de fato, né? Todos geralmente odeiam algo, por exemplo, um grupo político, uma religião opositora, ou que prega a não violência, não a utilizando. Sempre fica o papo de desconstrução constante, mas isso parece um supérfluo, né? Um superfúgio, né? Para obrigar a adequar a práticas fala. Ou, enfim, espero mudar de ideia, né? Como você responderia para ele, né? Acho bacana essa questão, né? Primeiro, assim, se eu tivesse na oportunidade de conversar com ele, primeiro eu ia tentar entender como é que ele lida com isso hoje. Como é que ele está em relação a isso, se ele tem algum desconforto que ainda tem em relação a essa professora, ou se ele já conseguiu meio que levar adiante e aceitar o que aconteceu. É o primeiro ponto, porque na CNV, uma coisa é eu tentar explicar a CNV, outra coisa é eu viver a CNV. Viver a CNV é tentar compreender o que está incomodando o outro. Então, eu lembro que você, né, teve a oportunidade de dar uma resposta para ele ali, alguma coisa no Facebook, tentou se mostrar solidário em relação à preocupação e o incômodo dele. E eu acho que esse é o primeiro passo, tá, da CNV. Primeiro, trabalhar a questão de reconhecer que a experiência do outro é importante para mim. E tem uma coisa na CNV que é estranha, porque às vezes a experiência do outro pode ser derivada de uma interpretação que eu considero equivocada. Por exemplo, eu posso achar aqui que o Jorge está tentando, por ele ter esse rótulo ateu, né, que ele está tentando meio que discriminar, que ele está tentando ofender os meus familiares ou coisas desse tipo, por exemplo. Né? Então eu já venho na defensividade, já venho assim magoado para cá. O que acontece? Na prática, eu não tenho a consciência do que é a motivação real do Jorge, que provavelmente seria buscar essa autonomia, né, moral que as pessoas podem ter, buscar o reconhecimento de que a gente tem condições de desenvolver uma ética não ligada à religião. Né? Mas se eu não tenho isso, eu fico só com o meu preconceito. E aí eu começo a ficar magoado. Na CNV, eu não vou diretamente dizer, você está enganado, mas não é isso que o Jorge pensa. Eu não vou falar isso. Primeiro eu vou tentar mostrar que aquela dor que essa pessoa tem é uma dor que eu posso respeitar. Eu posso não concordar com a origem, que é o pensamento que está agravando essa dor, mas eu reconheço que, por mais que o pensamento seja uma coisa falsa, a dor é real. Então, o primeiro passo da CNV seria isso, tentar compreender a pessoa e mostrar que eu não estou aqui para julgar ela. Estou aqui para tentar mostrar que eu valorizo o fato dela ter expressado. É o primeiro ponto. Aí, quando a pessoa entende que eu não estou ali para tentar disputar a verdade com ela, para mostrar quem é que tem razão, eu posso convidar ela a considerar um ponto de vista, que por exemplo, eu posso agora trazer alguns pontos de vista, vamos fingir que eu conversei, né, com esse amigo, eu poderia trazer alguns pontos de vista, por exemplo, eu daria assim, olha, a comunicação não violenta não é um estado de garantia, não é uma garantia de que a gente vai conseguir viver os princípios de amor, de respeito ao próximo, mas é um caminho para a gente tentar ir construindo isso, inclusive lidando com os nossos conflitos, né? Provável que é possível que essa professora não tenha estabelecido uma relação de confiança com esse amigo, né, com esse rapaz aí que escreveu, eu esqueci o nome dele, perdão, tá? Mas Ricardo, então eu vou usar a palavra Ricardo, obrigado. Então, é possível que a professora não conversou, não dialogou com o Ricardo de uma forma que ele tivesse segurança de que ela não estava simplesmente usando uma forma diferente de falar para ter uma imposição da ideia dela. É bem provável que isso aconteceu. E, nesse sentido, a professora não conseguiu atender a própria necessidade dela de ser compreendida, valorizada,
apoiada, enfim. E talvez, de fato, ela podia ter uma intenção de só mudar as palavras para que as pessoas fizessem o que ela quer. Mas mesmo que a professora tivesse essa intenção, eu ainda quero enxergá-la como um ser humano. Não significa que eu concordo, nem que eu vou ficar passivo, mas significa que eu quero encontrar uma forma de que ela possa me respeitar e eu possa respeitar ela. Então, eu não sei o que a professora falou. Na CNV, a gente não trabalha só com a minha impressão. Eu precisaria de uma frase específica, que é a observação. O que a professora falou? O que ela disse? Que frase que ela falou que te provocou esse desconforto? Aí eu vou trabalhar com isso. E sempre tentando considerar que na CNV a gente não garante que a gente vai ser perfeito. A gente está progressivamente, o Marshall falava isso, progressivamente menos bobo, né? Menos tolo. Ele usava algumas expressões Ele assim. falava isso. Eu adorava essa frase que ele falava. Ele falava, nós somos progressivamente menos bobo, menos burro. Ele falava, eu adorava essa frase. Então, ele dá um exemplo bem legal, que eu adoro. Ele comentou que ele chegou num workshop uma vez e uma mãe chegou com ele e falou, macho, eu apliquei todos os princípios da comunicação não violenta, todos. Meu filho não fez o que eu queria, né? E o macho falou, qual o problema? Ele não fez o que eu queria? O macho falou da seguinte forma, se você queria aprender a educar cachorros, vai para uma escola de educação de cachorro, né? Porque a obrigação da comunicação não violenta não é obrigar as pessoas. A parte mais difícil é essa, de você respeitar, né, a autonomia do outro. Às vezes o outro não quer fazer, né? Não é obrigado a fazer. Então, assim, a parte mais difícil, em geral, né, eu tenho uma postagem no meu blog, jovempesquisador.com, que eu falo que a parte mais difícil da CNV é se livrar da certeza, né? Que a gente quer ter certeza que o outro vai fazer o que a gente quer, a gente quer ter certeza que a gente sabe que o outro pensa, né? Que o outro sabe, a gente impõe pensamento na cabeça do outro. Isso que você comentou da resposta para o Ricardo é um exemplo clássico, porque você não impôs na cabeça dele o que ele pensa. Você falou, eu teria de conversar, eu teria de fazer o que o Marx chamava de a dança da girafa, né? A girafa dançando, o tango da girafa, se quiser chamar dessa forma. Eu acho que é muito desafiador a gente ter essa humildade intelectual de reconhecer que a gente tem direito a ter uma posição, mas que o outro não vai mudar de ideia se eu não dialogar com a realidade dele. E talvez, eu diria assim, talvez seja mais importante para mim que ele corresponda a alguns valores mínimos onde eu possa ter o meu espaço para expressar a minha verdade, do que necessariamente ele concordar comigo só para me agradar, concordar, mas no fundo ele pensa diferente e ele nem raciocinou. Então, primeiro, se ele nem raciocinou e ele não construiu aquela verdade, o que vai acontecer é que a primeira pessoa mais influente do que eu, que tentar convencer ele de uma forma diferente, ele vai aceitar porque ele não construiu aquele raciocínio. E ele falar que concorda comigo só para me agradar, não vai de fato atender a minha própria necessidade de ser compreendido e de ter apoio, até mesmo intelectual, para uma ideia, vamos dizer assim. Então, nenhuma pessoa eu tenho que ter essa humildade intelectual, né? De que se as pessoas, por exemplo, não aceitam a CNV, eu vou usar a CNV, tá? Não vou usar o ateísmo, porque a CNV é um movimento que eu estou há mais tempo, eu posso falar, né? Muitas pessoas, eu faço um curso de CNV, eu faço ali, trabalho 40 horas, tem um dos meus cursos que tem 40 horas. Né? Daí a pessoa fez as minhas 40 horas, ela vai nos meus encontros para a gente conversar, e ela usa assim, termos que não estão alinhados à CNV, traz ideias que não estão alinhadas à CNV, de repente não conecta com a necessidade, que é o que a CNV propõe. Aí eu posso pensar, essa pessoa é burra. É um caminho. Esse é um caminho simples para mim. Ou eu posso pensar, eu tenho que melhorar a forma como eu comunico, eu tenho que melhorar os meus exercícios, eu tenho que conseguir dialogar com a realidade dela. Eu não previa que o meu argumento não ia ser compreendido por ela, porque eu construí aquilo acreditando que a pessoa ia me entender. Mas eu preciso ter essa humildade intelectual de saber, olha, existe uma forma diferente para falar com aquela pessoa. Eu só não quero acreditar que existe um ser humano incompetente. Eu quero acreditar que existem caminhos para aprender que eu ainda não trilhei com essa pessoa. E eu não sou responsável por isso, mas eu tenho a oportunidade. Se eu tenho conhecimento a mais, eu tenho a oportunidade de caminhar com ela. Culpar ela e dizer que ela é ignorante não vai fazer ela mudar de ideia nem adquirir o conhecimento que eu quero. Então eu preciso ter essa humildade intelectual de saber, olha, existe uma forma de trabalhar a CNV, existe uma forma de trabalhar o ateísmo, existe uma forma de trabalhar outras linhas de pensamento, né? E para que as pessoas acessem e assimilem isso como parte delas, eu preciso que ela construa isso internamente. E não adianta eu bater. Isso não vai construir. Né? A gente está num modelo educacional assim que é muito parecido com o do adestramento aí que você falou, né? Não é só bater. Ela tem que ver significado. Enfim, é difícil, né?
Mas, Então, para isso tem muito a finalizar, ver com desculpa, ateísmo, né? Porque... Ok, perfeito. não, Jorge, só para Perfeito, pode concluir. continuar. Finaliza, por favor. Perdão, eu falei até um pouquinho mais que eu desejaria, mas deixa eu Não, concluir dizendo não, mas é que isso mesmo, não tem problema, fica à vontade. agradeço o teu apoio. Mas é isso, eu tenho que ter humildade intelectual para reconhecer que eu não sei tudo, porque senão eu não vou ter espaço para conversar com alguém que tem uma opinião diferente comigo. E se eu não tivesse espaço, a única forma de eu tentar mostrar que, por exemplo, vamos dizer que eu sou da CNV e tu não é da CNV. A única forma de eu mostrar que você está errado vai ser tentando te humilhar publicamente, tentando mostrar o quanto você é burro porque você tem crenças que são tolas, o quanto que as suas decisões estão levando o nosso país à ruína, porque você pensa que o partido A é melhor que o partido B. Então eu tenho que sempre te humilhar perante as pessoas, porque esse é o jeito, você se sentir tão humilhado, tão envergonhado, que de repente você muda. Mas isso não é mudar assimilando realmente os valores que te empoderam enquanto ser humano e vendo assim, não, eu tenho, a minha vida tem dignidade, as minhas experiências têm dignidade, eu preciso construir algo melhor, eu estou me evoluindo, né, eu estou me aperfeiçoando nos meus saberes, apesar de também isso ser relativo, né, porque tem o declínio cognitivo, e a gente também vai perdendo algumas competências ao longo da vida, né, mas eu sou um ser humano que tem essa necessidade de aprender, de me desenvolver, né? Eu só preciso de um espaço e de respeito e de possibilidades de expandir essa minha necessidade, né? Para construir algo que tenha valor. Enfim, é isso. Eu só acho importante esse assunto. Obrigado. Não, mas Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe viver. O céu é só uma promessa. Eu tenho pressa, vamos nessa, caminhar com os pés no chão, buscar minha razão. E o pensamento me faz viver. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe viver. Me deixe viver. Preciso viver. Livre.